sou Gisele, tenho 28 anos, sou consultora de vendas e convivo há um tempo já com esse problema de estômago. Eu tenho dispepsia funcional, tive úlcera algum tempo atrás e daí pra cá eu venho tratando, né? Meu nome é Rosane Porto, eu tenho 33 anos, sou maquiadora. Eu tive azia, foi depois do meu período de gestação. O estômago é um dos principais órgãos envolvidos na digestão dos alimentos que comemos. É nele que começa a quebra das gorduras e proteínas. Problemas relacionados à digestão são muito comuns no dia a dia. É muito frequente que as pessoas se queixem de sensação de peso e queimação após as refeições. Esses desconfortos podem ser apenas temporários, resultado de uma refeição exagerada. Mas se eles persistem, podem significar uma disfunção, que precisa ser investigada e tratada. O processo digestivo tem várias etapas. A primeira delas é a etapa da ingestão dos alimentos, que deve ser, obviamente, bem mastigado. Para isso existem os dentes, para facilitar esse processo da ingestão. A segunda etapa seria o processo de digestão. O alimento precisa ser digerido, precisa ser transformado em micropartículas e pequenas partículas para poder ser absorvido, que é a terceira etapa. Então, nessa segunda etapa da digestão existem várias substâncias, entre elas o ácido clorídrico do estômago, a bile, as enzimas do pâncreas, que facilitam a digestão dos alimentos, por exemplo, das proteínas de um pedaço de churrasco ou do hidrato de carbono do pão. Tudo isso tem que ser transformado em microelementos e esses microelementos sofrem a terceira etapa do processo digestivo, que é a absorção. Então esses elementos, sendo absorvidos para a corrente circulatória, entram dentro do sangue e aí vão nos alimentar. O papel do estômago é duplo. Primeiro é acomodar o alimento e depois submeter esse alimento ingerido a um processo digestivo que é bem mais lento, bem mais demorado. A segunda função do estômago é produzir enzimas e ácido clorídrico que ajudam naquele processo da digestão do alimento. A estrutura do estômago é semelhante a um saco com dois orifícios fechados por músculos: o esfíncter esofágico inferior e o piloro. Esses músculos abrem-se periodicamente para dar passagem aos alimentos e fecham-se a seguir. Para digerir os alimentos, o estômago produz o suco gástrico, um líquido altamente ácido. Após sofrer a ação das enzimas do suco gástrico, o bolo alimentar passa ao intestino delgado através do piloro. Os principais problemas são os bem conhecidos, os mais conhecidos pelo menos, são a úlcera, o câncer do estômago, que é muito mais raro, embora famoso pelo seu perigo, ele é muito raro, mas a úlcera e as gastrites são os processos mais frequentes que existem no estômago. Então, Gisele, como é que começaram os seus problemas do estômago? O que tu sentia? O fator inicial, assim, foi que eu comia bala e passava mal. Passava mal não, sentia uma dor, assim, me dava uma dor no estômago. Aí eu atrelava que a bala, chiclete, coisa me fazia mal. Aí eu tomava refri, muito refri, que é uma coisa que eu adoro, e ficava ruim também. Aí eu almoçava, comia sobremesa, pá, ficava... Só que eu achava que tudo me fazia mal, entende? Até o dia que eu fui numa formatura e lá a gente tomou cerveja, aquela coisa arada toda. E eu cheguei em casa, fui dormir normal, nem tinha tomado muito, né?
fui dormir e comecei a passar mal de verdade, assim, uma dor no estômago, aquela coisa, aquele refluxo, aquela coisa amarga na boca vinha. E eu dormi sentada aquela noite. Tinha uma queimação assim no peito. Terrível, terrível. A primeira vez foi bem complicado. Aí eu fui no médico, contei pra ela tudo que acontecia comigo, que eu sentia que eu tava sempre com o estômago cheio, aquela coisa toda. E aí a médica me falou, não, vamos... Aí eu falei pra ela que o meu avô também teve úlcera, que ele inclusive operou, daí ela se apavorou, não, vamos fazer uma endoscopia já então, né? Sim. Aí eu marquei a endoscopia, fiz, e aí foi diagnosticado que eu tinha 2 úlceras no estômago, uma cicatrizando, que ela disse que não sabia como, e a outra estava lá ainda, a postos. A úlcera péptica, a úlcera do estômago, que é uma lesão bem diferente daquele mau funcionamento, a úlcera já é uma lesão do estômago que pode ter consequências. Embora não se transforme em câncer, é uma lesão benigna, ela tem capacidade de comprometer as veias do estômago, as artérias do estômago, provocar sangramentos, por exemplo, provocar dor, provocar perfuração se ela for muito profunda. É uma bactéria que convive conosco desde sempre. E ela tem uma capacidade única, ela consegue sobreviver no meio ácido do estômago. A maioria dos que tem a bactéria nunca vão ter nenhuma consequência, nem sintomas por isso, nem úlcera, nem câncer. Só que a bactéria tem importância de fato, como já falei, na origem do câncer gástrico. A gente sabe que populações que têm menos bactéria têm menos câncer gástrico. E a úlcera está relacionada sim com a bactéria. A gente sabe hoje que tratando a bactéria e não usando anti-inflamatórios e ácido acetilsalicílico, a gente praticamente não tem chance mais de ter úlcera. Então, tu descobriu que tu tinha esofagite, que é um tipo de machucado ali na parede do esôfago, né? Isso. Que é o tubo digestivo que conecta da boca até o estômago. E que tipo de coisas que tu sentia mesmo? Eu não conseguia engolir, eu não conseguia comer quase, porque dava uma sensação muito ruim. Azia normalmente é uma queimação, né? Que sobe aqui da boca do estômago e às vezes pode subir até a boca, né? Às vezes pode vir até um pouquinho de suco gástrico com amargor, não sei se tu tinha isso. Tinha muito isso. É. Tipo um refluxo, voltava. Isso. Esse é o que a gente chama de refluxo do conteúdo gástrico, né? Muita salivação também. Tá. Muita salivação. Isso pode ser um reflexo das glândulas salivares tentando até proteger. O refluxo, portanto, é a volta do ácido que devia estar indo para frente, que ele volta e compromete o esôfago. Isso pode produzir uma queimadura no esôfago, que se chama esofagite, que tem vários graus de esofagite. A esofagite leve, que são pequenas feridinhas, até uma esofagite mais grave, que chega até o ponto de ter úlceras no esôfago. Quando é que isso começou na tua vida? Eu acredito que foi depois que eu tive filho. Começou com azia, sabe? Muita azia. E eu tomava chimarrão, eu tive até que parar de tomar o chimarrão por causa da azia que eu tinha. Só que eu não dava bola, eu achava que era só azia, mas de repente chegou numa situação que já não era só azia, começou dor. E eu sei também que quando eu ficava um pouco nervosa também, aquilo ali aumentava mais. Foi durante a gestação ou foi depois da gestação? Foi depois da gestação. Até durante a minha gestação eu não tive azia, não tive nada. Na gravidez existe um aumento importante do volume do abdômen. Isso obviamente aumenta a pressão sobre o estômago e aumenta o refluxo. E no caso específico da gestação, diferente da obesidade, existem hormônios, especialmente a progesterona, que está em grande quantidade na gestação, e a progesterona dificulta o funcionamento do processo digestivo, do esvaziamento do estômago, etc. Então a mulher, em geral, piora muito. Tem muito mais sintomas digestivos, azia, refluxo e constipação e etc. Em parte porque aumentou o volume do abdômen e em parte porque os hormônios interferem, os hormônios da gestação interferem no funcionamento digestivo. Tu continuou com sintomas Continuei. gástricos, mesmo depois de ter tratado a úlcera, cicatrizado, a úlcera continuou com sintomas? Continuei com aquela coisa, estufamento, azia, o refluxo, aquela coisa assim,
sabe? Amarga que vem na boca, né? Continuei. A gente pode dizer que tu tem duas doenças ligadas ao estômago. Uma úlcera, que já tratou, e agora tu tem o que a gente chama de dispepsia funcional. Exatamente. Né? Que é quando o estômago não funciona muito bem, não existe nenhuma lesão anatômica no estômago, tu vai lá fazer a endoscopia e tá normal. Só que tu tá sentindo tudo aquilo. Exatamente. Só 5% dos pacientes que nós investigamos, de mais de 800, só 39 tinham úlcera. Então veja que isso é o incomum. Só 4 desses 800 tinham câncer, que deu 0,5%, menos que 0,5%. E o que a maioria desses pacientes tinha? A maioria desses pacientes tinha o que a gente chama de dispepsia funcional. Essa é a maior doença, a mais frequente doença do estômago. Como esse problema da dispepsia funcional é uma questão do funcionamento do estômago, é por isso que a gente não chama isso de gastrite. Que muitas pessoas, né, falam, eu tenho gastrite. Na verdade, a gente sabe que quem tem esses sintomas, que comumente muitas pessoas têm, que é o estufamento, a dor, a sensação de estar muito cheio depois de comer pouco, não tem nenhuma lesão anatômica, né, no estômago. Então não tem a gastrite. Ou até pode ter, mas não é a gastrite que está causando aquilo. Exatamente, é um desconfortozão, assim, aquela sensação de que tu recém saiu da mesa. O tempo todo, depois de horas, continua, parece que saiu da mesa há 15 minutos. Exatamente. Eduardo, quais são os principais exames para investigar o estômago? Bom, o principal exame é a endoscopia digestiva alta. Pouco se utiliza hoje o exame radiológico. Atualmente, praticamente sempre é a endoscopia. E como é feita a endoscopia? Olha, é feito com o paciente geralmente sedado, deitado. O paciente não sente nada, não sabe nem que foi submetido ao procedimento. E esse procedimento tem um tempo de duração de aproximadamente 15 minutos. E a endoscopia, porque algumas pessoas têm medo, né? Ficam receosas, não sabem bem como é que vai ser. Como é que foi a tua experiência com a endoscopia? Foi bem tranquila. A médica me orientou todo o procedimento. No dia que eu fui fazer, ela me mostrou tudo como é que ia ser. A gente assina um atestado de responsabilidade, né? Por causa que é um procedimento invasivo. Me explicou até o tipo de anestesia que eu estava tomando. Me deixou super tranquila. Foi muito tranquilo. Foi assim, não vi nada. Nada. Sim. Eu tive que mudar muito a minha alimentação. Fiz tratamento com remédios, né? Com remédio. E eu mudei um pouquinho o estilo de vida, assim, né? Mas a pior questão mesmo é o refrigerante. Tu vai sair pra almoçar, tem refri. Tu vai na pizzaria, tem refrigerante. Queimação, dores no estômago, inchaço, gases são queixas muito frequentes após uma refeição exagerada. E você, está atento ao que come? Agora estou tendo, mas eu não tinha, mas agora estou tendo sim. Eu estou fazendo uma dieta e eu estou me alimentando melhor, sim. Estou quase sem comer industrializado, eu estou comendo comida preparada em casa. A comida é normal, só que a minha esposa é minha médica. Ela tira sal, ela tira tudo, o mínimo de sal. Alguma coisa que eu como que faça mal? Linguiça, essas coisas assim, não vai. Eu amo chocolate, mas me ataca o estômago e eu quase fico bem mal mesmo. É laranja, que tem muito ácido. Não gosto de comer muito porque me queima o estômago. Pepino não conserva o outro, o natural aquele. O alho e óleo, principalmente. As comidas gordurosas, frituras, né? Principalmente à noite. Se não tomar um chá, essas coisas, fica parado no estômago e dá até dor de cabeça. Desde criança eu tenho problema com carne, então lá em casa meu pai até brigava comigo que eu não comia carne, mas eu mastigava e jogava fora. Quais são os alimentos que a gente deveria evitar para facilitar na digestão? Entre a questão do tamanho da refeição,
o volume que tu comes, que talvez sejam os mais importantes. Nós temos também algumas categorias de alimentos que a gente diz que são de muito difíceis de digestão. Entre eles está o excesso de gordura, seja nas carnes, por exemplo, uma carne gorda, os alimentos com muitos condimentos. Isso também varia um pouquinho de aceitação de pessoa para pessoa, mas assim, quando a gente fala uma feijoada gorda, uma feijoada picante, o que ela tem ali? Uma grande concentração de gordura quando a gente coloca lá todas as especiarias de porco e etc. Então aquilo fica um caldo concentrado de gordura. Tem uma lista de vegetais também que a gente considera de mais difícil digestão e que podem causar essa sensação de desconforto, até por aquela sensação de inchaço, de plenitude, né, de barriga cheia que a gente chama, que são todos aqueles alimentos que provocam gases, que seriam especificamente a linha assim, ó, do alho, da cebola, da couve, do repolho, do rabanete, do nabo, do pepino, da melancia, do melão. O excesso de doce, de açúcar também pode provocar isso. Eu tive que mudar muito a minha alimentação. Fiz tratamento com remédios, né? Com remédio. E eu mudei um pouquinho o estilo de vida, assim, né? Para dormir. Antes eu comia e ia dormir, agora já não. Eu como, espero um pouco, vou dormir. Eu mudei a minha alimentação, tirei, no caso, frituras, refrigerante, café. O chimarrão ainda eu não consegui tirar, porque é um vício, assim, que eu tomo muito. Daí, aqui no sul, realmente... O chimarrão eu não consegui parar de tomar, mas o café eu diminui muito. E fritura, que nem eu prefiro trocar um pastelzinho frito por um assado. Daí eu mudei muito nisso, como mais fruta, tomo suco, tomo mais água, que antes eu não tomava quase nada de água. As primeiras medidas que a gente tem para tentar evitar azia é tentar comer mais fracionado. O abuso, o volume muito grande de alimento, ele pode realmente fazer um aumento do refluxo. Certos alimentos, especialmente os gordurosos, o café, o próprio chimarrão, infelizmente, o álcool, bebidas alcoólicas, especialmente vinho e outras tantas, chocolate, então certos alimentos realmente eles aumentam o refluxo. O problema é que nem sempre é possível evitar isso no dia a dia. Então, pelo menos não abusar desses alimentos, desses agressores, especialmente o álcool, o cigarro, o café, que são os que predispõem, os que facilitam o refluxo. Então, evitar isso já é uma maneira de evitar o refluxo. Minha gaveta lá no serviço é recheada, né? Aí eu como bolachinha, essas coisas industrializadas, assim, eu como. Fazer o quê? É mais prático, não posso levar um pão com queijo e presunto pro trabalho. Sim. Aí eu tenho lá, tem bolachinha, tenho aqueles bolinhos que vem no saquinho, tem essas coisas assim. E isso não te piora o sintoma? Não, porque daí eu não vou ficar sem comer, entendeu? É o que a gente sabe que, de um modo geral, quanto mais saudável a alimentação, melhor para o estômago também. Então, comer fruta, comer verdura, comer alimentos mais leves, evitar o consumo de comidas industrializadas, coisas defumadas, muito gordurosas, né? Tudo isso ajuda bastante, mas a gente sabe também que é difícil de conciliar uma dieta tão direitinho com o dia a dia, né? Existe algum cardápio ideal ou o cardápio tem que ser adaptado às sensibilidades de cada pessoa? Eu digo sempre que fazer uma dieta equilibrada tem uma parte um pouco administrativa. Então, fracionamento, comer pouquinho em seguido, evitar esses alimentos que causam desconfortos e tu respeitar um pouco o teu organismo. 2 horas antes de deitar, tu deve evitar qualquer tipo de alimento. Para quem já tem muito sintoma de gastrite, deve evitar 2 horas antes. E às vezes é um pouco difícil tu colocar isso na tua rotina. E de novo é um treino, né? A gente chama isso de mudança do estilo de vida, para que tu não venha te complicar no futuro. O uso prolongado de alguns medicamentos, como a aspirina, anti-inflamatórios, não esteroides e corticoides, reduz a proteção do tubo digestivo e pode levar à úlcera. Por isso, fique atento e não tome remédios sem receita médica. Se você voltar a comer muita fritura ou então muita carne gorda, aí nota alguma diferença? Muita diferença.
uma sensação de peso no estômago, uma sensação de não consigo comer mais. Comidas com alto teor de gordura fazem com que haja um retardo no esvaziamento do estômago. Então, se a comida fica mais tempo ali, né, ela dá uma sensação mais de estufamento. Sim. E fica mais tempo ali também dando mais chance para que volte ácido, né, ou para que o ácido suba pelo esôfago, dando azia, né, dando esse desconforto aqui na boca do estômago. E como é que foi, Gisele? Tua alimentação mudou muito depois de tu ter ficado doente, ter tido a úlcera? Eu me adaptei para alimentos mais saudáveis, né? Não como tanta fritura, condimentos, não, nem pensar, mas também não deixo de comer a batatinha frita, não deixo de comer a pizza. Mas a pior questão mesmo é o refrigerante. Tu vai sair para almoçar, tem refri. Tu vai na pizzaria, tem refrigerante. Tu tá de tarde na beira da praia, tem refrigerante. E tu gosta muito de refrigerante? Gosto muito. Sim. Eu tomava muito refri. Porque opções até tem, né? Mas o gosto, quando a pessoa gosta muito, é mais difícil de deixar. Refrigerantes, não tem. Mas ele me controla bastante, né? Sim. Então a gente vai levando dessa forma. Sim. E como é que é, Virgílio? Como é que tu ajuda a Gisele hoje em dia? Essa questão do refrigerante que ela fala que é a mais complicada, assim, eu tento dar uma segurada nela, né? Quando eu vou no mercado, eu que compro, vou fazer as compras lá, eu já não trago refrigerante, trago um suco, né? A gente toma muita água também em casa, né? Pra evitar, né? Uma pessoa muito nervosa pode ter gastrite? Não, isso é um mito, que o sistema nervoso possa dar gastrite. Quem provoca a gastrite é uma inflamação do estômago. E uma inflamação é causada, como comentamos, ou pela bactéria, que é o Helicobacter pylori, ou por outros agressores típicos anti-inflamatórios. Mas o sistema nervoso não produz gastrite. O sistema nervoso produz dispepsia. Bicarbonato é bom para dor de estômago? Bicarbonato é um dos antiácidos, daquelas medidas que a gente faz para neutralizar a acidez do estômago. Só que ele tem um efeito muito rápido. Então, tem outras substâncias que são muito melhores que ele. Fumar pode trazer problemas de estômago? Fumar piora tanto a parte do esôfago, como nós comentamos, ele pode produzir câncer do esôfago, e também é uma das causas da dispepsia, pode produzir. E está relacionado definitivamente com o câncer do estômago e com a úlcera péptica. A úlcera do estômago e do duodeno tem relação com o cigarro. Problemas no estômago podem causar mau hálito? Raramente problemas do estômago, ao contrário do que as pessoas pensam. A não ser que o estômago esteja com uma obstrução, que não esteja realmente deixando passar o alimento, que o alimento esteja acumulado ali dentro, ele não é causa. As causas mais comuns são as causas da boca e da garganta. Beber pode trazer problemas de estômago? O álcool traz problema principalmente para o refluxo. Não é tão importante no estômago quanto no esôfago. Tanto piora o refluxo, quanto ele piora e aumenta a chance de câncer do esôfago. A azia é comum na gravidez? A azia, ela, mesmo quem não é portador de azia, mesmo mulheres que não costumam ter azia, na gestação podem ter, porque aumenta a pressão dentro do abdômen pela gestação e porque certos hormônios da gravidez, especialmente a progesterona, que existe em grande quantidade na gravidez, pode predispor o refluxo. Ser saudável para mim é estar bem consigo mesmo, é um equilíbrio entre o teu corpo e a tua mente, é tu estar bem. Isso é ser saudável. Sou uma pessoa saudável. Ser saudável, em primeiro lugar, tu conseguir te alimentar bem, ter uma rotina sadia e ser feliz. Porque não adianta tu ter, ok, eu não passo mais mal do estômago, mas eu também não como nada. Aí tu vai no restaurante, tu te poda. Então, ser saudável é tu conseguir gerenciar tudo isso aliado a uma boa alimentação, exercício físico e ser feliz em primeiro lugar.